Bom dia para todos. Hoje, 13 de abril de 2013, ao vivo, Questões de Fé, agora chegando na sua casa, junto a vocês. Nós hoje vamos falar dentro desse espírito pascal, da ressurreição do Senhor. Nós vamos falar sobre os relatos da ressurreição, os relatos de Páscoa, como que a Eucaristia se faz aí presente. Vai ser muito interessante, porque há muitas coisas que as pessoas não sabem e que os relatos de Páscoa vão nos mostrar a Eucaristia, uma grande catequese eucarística. Hoje, as pessoas que participarem do programa, de todos que participarem, nós vamos sortear 5 pessoas, tá? Para estas 5, nós vamos dar 4 CDs. 4 CDs de Sarai, Vinde à Luz, e também 2 CDs, Sarai e Elizabeth Lacerda. Deixa eu explicar melhor. São 4 CDs de Sarai. Ela vai cantar aqui para nós hoje. 2 CDs são de músicas religiosas, Vinde à Luz. E 2 CDs, ela e a irmã Elizabeth Lacerda, a Sarai e a Elizabeth Lacerda, elas gravaram um CD de músicas populares, de músicas do nosso tempo, daqueles que têm mais de 40 anos, todo mundo conhece, porque são músicas do folclore brasileiro. E uma Bíblia, então são 5 sorteados. Você pode começar a participar desde já, porque a Bíblia é uma cortesia da loja Santa Maria Artigos Religiosos Católicos. E você pode participar do programa desde já pelo telefone 3209-0120, e também você pode assistir o programa através do site da igrejasaosebastião.com.br. Pelo Facebook você pode participar, mandar também as suas perguntas, as suas considerações, facebook.com/questões.defé, nenhum acento, nenhum tio, questões.defé. Pelo twitter.com/padrejc. E agora, aqui mesmo, eu vou receber as participações por e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Hoje eu queria falar para vocês sobre as 10, no meu modo de entender, as 10 principais preocupações de um padre. Um padre que trabalha com pastoral, um padre que trabalha em paróquia, em comunidades e assim por diante. Eu estou fazendo isso porque eu tenho certeza, quase absoluta, mas uma certeza, que estas são as nossas preocupações. Eu vou fazer 39 anos de padre. De 39 anos eu passei 4 anos num seminário, sendo diretor de seminário, logo no começo da minha vida de padre, mas os outros 35 eu passei como pároco. Na Pampulha, 3 anos. E lá eu experimentei todas as formas possíveis de pastoral, naquela época, né? E vou lembrar, muita gente lá ainda guarda, se lembra de mim, são meus amigos, de vez em quando estabelecem contato comigo, como recentemente. Então, lá, Bairro do Estádio, Vila Recreio, Bairro Nacional, Santa Terezinha, Bairro Santa Terezinha, Capela Santa Terezinha, eu não sei se ainda se chama com aquele nome que era da fazenda de um pessoal conhecido, Bento Pires, não sei se é ainda, acho que não é mais, porque agora virou uma grande cidade. Mas naquela época eram comunidades muito pobres, algumas delas, como, por exemplo, Bairro do Estádio, etc. Hoje não. Hoje mudou muito, mudou tudo, né? E depois eu vim para o Gutierrez, onde eu fiquei lá uns 14 anos, quase 15. Depois São Sebastião, onde eu já estou há 17 anos. Então eu posso dizer para vocês que essas preocupações, de fato, fazem parte de uma experiência de quem trabalha em paróquia, todos os padres novos ou mais velhos. Primeira preocupação. Ela vem do Evangelho, uma preocupação perene. A messe é grande, os operários são poucos. Aqui não se trata simplesmente de ter pouco padre ou não. Não é essa a questão.
A questão é o trabalho que nós temos pela frente. Por exemplo, as solicitações de um trabalho pastoral nas paróquias, por exemplo, da zona rural ou mais periféricas, aí, alguns lugares o padre tem 20 comunidades, 30 comunidades, até 40 comunidades. Eu vejo o pobre padre lá da minha terra, quantas comunidades ele tem, e essas comunidades precisam, solicitam atenção, assistência do padre. Como é que ele faz? Quando você chega na cidade, no centro das grandes cidades, tem hospitais, tem escolas, tem instituições várias, tem formas de agregação profissional que muitas vezes você fala assim, gente, eu não consigo atender, eu não consigo. Primeira grande preocupação que todos nós padres temos. Não é verdade, meu colega padre? A segunda preocupação de um padre são os conflitos de interesses e as sensibilidades diferentes nas nossas comunidades, entre grupos e assim por diante. Né? Ah, o padre está dando mais atenção para aquele, não vem no nosso, o padre não faz isso, não faz aquilo, e a gente percebe que essas reclamações são verdadeiras, mas o que a gente pode fazer? Algumas vezes há grupos, há 3 compromissos, seriam compromissos, né, de pessoas que se reúnem, e principalmente os leigos podem se reunir mais à noite, em 3 momentos iguais, onde o padre não tem como se bilocar. Uma outra grande preocupação é exatamente as sensibilidades, os ciúmes que se dão entre os grupos, entre catequese, os jovens, apostolado da oração, a comunidade tal, o padre vai naquela comunidade mais do que a nossa, etc, etc. Essas sensibilidades e também sensibilidades, os movimentos, né? O padre não dá muita atenção ao movimento neocatecumenal, eles reclamam, a renovação carismática. É um balaio de gato que nos traz segunda preocupação. A terceira preocupação, não poderia deixar de ser para nós padres da Igreja Católica, é exatamente o problema financeiro. São necessidades e urgências demais e recursos de menos. Muita coisa para fazer, muita coisa que precisa da gente ter dinheiro para catequese, para reformas, para isso, para pastoral, para o atendimento, e a gente precisa, mas infelizmente os nossos recursos são de menos e a gente fica tão preocupado com isso, como é que eu faço? Aí vem aquele negócio de fazer festinha, quermesse, fazer isso, fazer aquilo, e é complicado, alguns se dão melhor, outros não, então vem uma grande preocupação com o problema financeiro da manutenção das atividades, da constituição de outras atividades, muito comum para os padres. Um quarto problema, os sofrimentos e os dramas das pessoas. Isso é muito complicado para nós. Dramas humanos, uma doença, um diagnóstico que chega de improviso para uma pessoa, um diagnóstico assim terrível, acidentes graves, aí chama o padre e a gente fica tão impotente, né? As pessoas querendo uma resposta, quase um milagre, né? E nós não sabemos o que fazer a não ser sermos solidários, o conforto, a palavra, mas a gente fica tão angustiado porque a gente gostaria de poder fazer mais e não podemos. Esta é uma situação grave. Como também, além dos sofrimentos particulares, os sofrimentos de pessoas em situação de fragilidade, drogas, de problemas familiares, pobreza extrema, gente que não tem lugar para morar, de fato, pessoas que não têm, enfim, dramas humanos que muitas vezes as pessoas esperam da gente uma solução e nós não temos. Outra coisa, a quinta preocupação mais importante, gente, essa é grave, todo mundo sabe, os padres colegas meus sabem, a quebra de confiança de colaboradores próximos. Ou seja, a gente percebe que há alguma coisa que não vai bem, é um roubo, é alguma coisa, e a gente tem suspeita, e todo mundo diz, e começa aquele clima de suspeição interna nas comunidades, e depois algumas vezes se confirma que há pessoas que são colaboradores próximos e que não são confiáveis.
Isso é trágico, é uma grande dor de cabeça para um padre e mesmo para uma comunidade onde deveria circular muita serenidade, né? A sexta preocupação de um padre, também todos, é o conflito entre a norma, a obediência a uma norma e a complexidade do mundo atual que exige respostas criativas para situações muito complicadas, casamento, enfim, a sexualidade e vários tipos de problemas, empresários, advogados, problema de honestidade, etc. Mas muitas vezes uma honestidade, à custa dela a pessoa perde o emprego, pode se ver numa situação difícil. E eu não tenho ainda muito tempo, mas eu vou completar isso aqui. A incompreensão de muitos sobre o nosso trabalho, o nosso ideal de padres, né? As pessoas não entendem o que é um padre. Aí jogam, e no mundo de hoje, onde a religião vira mercado, jogam em cima da gente, a avidez por dinheiro, etc., quando na verdade não existe nada disso. 99% dos padres vivem com muita simplicidade, as pessoas a caluniam, difamam, etc. Então a gente fica com muita dificuldade pela incompreensão do que nós passamos. Muita gente não acredita, por exemplo, no nosso celibato, e isto para nós machuca muito, é uma preocupação. A oitava preocupação: as fragilidades nossas de padres, de acordo com as várias circunstâncias, o padre mais jovem, o padre mais idoso, o padre que trabalha na periferia, o padre que trabalha numa paróquia do centro da cidade, uma paróquia de classe média alta, enfim, cada um tem as suas fragilidades, os seus problemas pessoais em relação à sua atividade. Problema pessoal, angústias pessoais. Padre que trabalha na paróquia de classe média alta, onde existem muitas pessoas letradas, tem medo de não corresponder, de não dar conta de responder aos desafios. E assim o padre que trabalha numa paróquia de periferia vai ter também as suas próprias dificuldades. O padre mais idoso tem medo do futuro, será que vai ser bem assistido? Porque ele é um sacerdote que vive celibatariamente, não tem família e por isso tem medo, tem dificuldades. A nona preocupação, é muita preocupação, viu, gente? Aqui são só 10 e ainda há outras. Além da missão, a própria missão na paróquia, ele tem também as solicitações da forania, da região episcopal, da diocese, da CNBB, campanha da fraternidade, tempo disso, tempo daquilo, missionário, jornada missionária atualmente, jornada mundial da juventude, cartas que chegam, etc. Ele tem que dar conta, tem que... Não é fácil. Os projetos diocesanos. E o último, questões afetivas do próprio padre. Até onde eu posso ir? Aí então ele começa com amizade, com o grupo de jovens, com as meninas, os padres mais jovens, por exemplo, com os rapazes, etc. Aí começam as línguas, né? Ah, mas o padre está exagerando, etc. Ele começa a falar, será que eu estou exagerando? Até onde eu posso ir, até onde não posso? Existem mais preocupações de um padre. E a mídia, em geral, coloca preocupações porque eles nunca tiveram. O catolicismo no Brasil perdeu... Nenhum padre está muito preocupado com isso. Isso não tira a noite de sono de ninguém, até porque a gente não vê isso na própria comunidade. Isso é estatística do IBGE. Agora, estas são preocupações reais, verdadeiras, que algumas vezes nos tiram o sono. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.